Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Quero agradecer ao pastor Valdir, pastor Sérgio, demais obreiros, pastores que visitam e a igreja que nos recebe com tanto carinho. Mas vamos remir o tempo, Levítico capítulo 6, versículo de número 13 apenas. Levítico capítulo 6, versículo 13. Estamos realmente muito felizes de estar aqui nesta igreja para ministrar a palavra de Deus. Deus tem uma palavra ao nosso coração. Levítico capítulo 6, versículo 13. Diz assim a Bíblia: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos ler novamente. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Pode tomar o teu assento, louvando a Deus. Como disse o pastor Sérgio, eu sou um pastor alemão, mas não mordo, tá, pastor Sérgio? E gaúcho toma chimarrão quente no verão. Glória a Deus. Irmãos, meditando essa semana no culto da vitória, eu entendi que nós não queremos só um culto de vitória, né? Nós queremos um ano de vitória. E por que não dizer uma vida de vitória na presença de Deus? E existe na Bíblia alguns sinais que Deus nos deixa de como ter uma vida de vitória na presença de Deus. E um deles está em Levítico, capítulo 6, versículo 13, um versículo conhecidíssimo da igreja: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Se você ler a Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 25, você vai ver que Deus está falando com Moisés e entregando a planta do tabernáculo para que Moisés possa construir a tenda da habitação. Tabernáculo em hebraico Mishkan significa habitação. Deus queria habitar de novo com o seu povo. Quando Adão perde a presença, agora Deus quer voltar a habitar no meio do seu povo. A Bíblia vai dizer que Deus dá, então, a planta do tabernáculo, Deus dá as fórmulas do óleo da unção, do incenso santo, mas Deus também dá um modelo de todas as mobílias que teriam no tabernáculo. O tabernáculo é uma tenda retangular muito interessante. Eu vou tentar remir o tempo bem aqui esta noite, mas o que já me chama a atenção na planta do tabernáculo é que a Bíblia vai dizer que ele é um retângulo construído com um tecido de linho fino torcido, e todo ele vai estar escorado em estacas de madeira de acácia. Se você olhar o tabernáculo do lado de fora, você vai ver aquelas colunas de madeira de acácia, e você vai poder ver a madeira de acácia. Quando nós olhamos o tabernáculo lá de fora, nós vemos que tudo que está fora do tabernáculo está despido do lado de fora. A madeira de acácia está crua, é apenas um pilar de madeira. A madeira de acácia na Bíblia vai tipificar a natureza humana, porque se você ver uma árvore de acácia, você vai ver que além de ser uma madeira muito torta, ela é muito difícil de ser trabalhada, e assim é a natureza humana. Além de nós sermos tortos, nós seres humanos somos difíceis de ser trabalhados por Deus, mas não tem nada torto que Deus não endireite. Por isso que você está aqui esta noite glorificando e exaltando o nome do Senhor. Por que eu fiz questão de dizer que aquilo que está do lado de fora do tabernáculo está despido? Porque dentro do tabernáculo, toda a mobília do tabernáculo também vai ser feita de madeira de acácia. A diferença é que aquilo que está dentro do tabernáculo agora está coberto de cobre ou coberto de ouro, ou seja, o que está fora está despido, mas o que está dentro da tenda está revestido. Eu não sei se você já entendeu o que Deus está falando, mas quando nós estávamos lá fora, nós estávamos despidos, mas quando entramos para a igreja, agora eu e você estamos revestidos com a presença e a glória de Deus na nossa vida. Ou seja, quando estávamos lá fora, as pessoas olhavam para a gente despidos e viam as nossas falhas, os nossos defeitos, viam até mesmo aquilo tudo que a gente fazia contra o Senhor. Mas quando entramos na igreja, as pessoas olham para nós e a única coisa que eu vejo na tua vida é a glória.
e a presença de um Deus todo-poderoso. Mas talvez você está dizendo: pastor, eu estou na igreja, mas tem alguém que ainda vê o meu defeito. Não te preocupe, esta pessoa ainda não está bem convertida, porque quando eu olho para a tua vida aqui de cima, eu vejo Deus. Quando eu olho para a tua vida aqui de cima, eu vejo alguém que já está dentro da tenda, sendo trabalhado, transformado. E a boa notícia que a Bíblia diz, que aquele que começou a boa obra em vós, aperfeiçoará ela até a volta de Jesus. Quem está na tenda, dá um glória a Deus. Nós já estamos dentro do tabernáculo. Agora olha que coisa interessante, estamos revestidos da presença. E nós vamos ver que é algo interessante, porque quando entramos na porta, escute uma coisa, o tabernáculo só tem uma porta, e a porta é Cristo. Ele diz: eu sou a porta. Para entrar no tabernáculo e sair do deserto, você não podia entrar pela janela, você não podia entrar por baixo da cortina, você tinha que entrar pela porta. E quem é crente já está entendendo o que Deus está falando. Para entrar na presença de Deus não tem atalho. Para entrar na presença de Deus tem que ser pela porta. E quando entrava pela porta, logo de cara você já via um móvel na frente da porta do tabernáculo, chamado altar do holocausto. Era um móvel com 2,35 metros de largura, 2,35 metros de comprimento, revestido de cobre. Em cima tinham 4 pontas e embaixo tinha uma grade que era onde caía a cinza do holocausto que queimava. Depois que você passava pelo altar do holocausto, você chegava a uma pia de cobre, ainda no pátio do tabernáculo. E essa pia de cobre era a pia aonde os sacerdotes se lavavam para poder entrar no lugar santo. Ou seja, era de cobre, porque quando o sacerdote ia se lavar, e essa pia de cobre com água tipifica a palavra, porque é pela palavra que somos limpos e lavados. Mas é de cobre, sabe por quê? Porque o cobre reflete. Quando o sacerdote olhava a sua imagem no fundo daquela pia, ele via o quanto ele era impuro, quanto ele era pecador. E o que me chama a atenção é que nós também precisamos ler a palavra e enxergar a nossa vida, porque muitas vezes nós temos o hábito e o costume de olhar a vida dos outros, mas quando nós lemos a Bíblia, nós começamos a ver os nossos defeitos, as nossas falhas, e entendemos o quanto somos impuros. E tem até mesmo, você já deve ter ouvido esta história, um grande escritor brasileiro que leu a Bíblia e disse assim: lendo a Bíblia não encontrei nela nenhum erro, mas lendo a Bíblia encontrei nela todos os meus erros. E é por isso que Paulo escreve a Timóteo dizendo: olha, Timóteo, o meu conselho para ti é: cuida de ti e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso salvará a ti mesmo e os que te ouvem. Então, o que Deus está falando é que se tu quer vitória, deixa eu parafrasear e falar numa língua popular: quer vitória, vai cuidar da tua vida, cuida da tua vida espiritual, cuida da tua vida de oração, cuida da tua vida de consagração. Quem quer cuidar da vida hoje, diga amém. Me dá liberdade, pastor. É que às vezes a gente sempre tem vontade de falar algumas coisas e não pode. Mas nesta noite Deus está te dando liberdade. Pega esse dedinho de profeta, vira para o lado e diz: cuida da tua vida. Se essa pessoa te olhar estranho e diz: não sou eu que estou mandando, é a Bíblia, foi Paulo que escreveu para Timóteo. Cuida mais da tua vida e você terá vitória. Olha que coisa tremenda, o sacerdote se lavava, entrava no lugar santo e já via do lado direito uma mesa com os pães, porque Jesus é o pão da vida. Olhava para o lado esquerdo, já via uma menorá que era lâmpada, porque Jesus é a luz do mundo. Olhava para frente, já via o altar do incenso, porque antes de entrar no santo dos santos tem que orar, irmão. E o incenso é oração. Acendia o incenso, a fumaça tomava o ambiente e o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Quando a cortina abria, ele tinha a arca da aliança, e ali era que a presença de Deus se manifestava, mas o tempo não permite. Deixa eu voltar a mensagem para você entender. É sobre o altar do holocausto que eu quero falar. O altar do holocausto era o lugar do sacrifício, aonde este fogo estava aceso, de Levítico capítulo 6, versículo 13. Deus disse: neste altar
do holocausto, o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Eu não sei se você ouviu, o fogo arderá continuamente e nunca se apagará. E olha que coisa tremenda, irmão. Eu aprendo no capítulo 1 do livro de Levítico que Deus nunca vai pedir para você mais do que você pode dar. Por quê? Porque Deus estabeleceu 3 sacrifícios para o holocausto no capítulo 1. Deus diz assim: se for um pastor rico, assim que nem o pastor Sérgio, pode trazer uma vaca, um boi e entregar no sacrifício. Mas se for um pastor assim, de classe média, como o pastor Valdir, pode trazer uma ovelha que é mais barato. Mas se for pobre, que nem o pastor Becker, que se virar de cabeça para baixo, só cai pedido de oração do bolso, pode caçar 2 pombas, entregar no altar, que eu aceito também. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai pedir para você mais do que você pode dar. Quem acredita nisso, dê um glória a Deus. Deus sabe o que você pode, Deus sabe o que você suporta. E nesta noite Deus está dizendo: se você está vivendo este processo, é porque você suporta. Se você está vivendo este processo na sua família, é porque você aguenta. E sabe qual é a tristeza do inferno? É que Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. E você vai sair do outro lado com o diabo envergonhado e o céu em festa, porque Deus vai te dar vitória. E olha que coisa, o altar do holocausto, ele tinha 4 chifres. Deixa eu acelerar aqui, Jesus. 4 chifres, e cada chifre deste altar apontava para um ponto cardeal: norte, leste, sul e oeste. Se você ler Isaías 45, 22, já no tabernáculo, Isaías 45, 22 se manifestava, porque lá diz assim: olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra. Ou seja, Jesus, ele não quer salvar só em Camboriú. Jesus quer salvar aqui, mas quer salvar em São Paulo, quer salvar em Curitiba, quer salvar em Porto Alegre, quer salvar na sua casa. E o que eu amo Jesus, pastor, é que Jesus não faz acepção de pessoa. Pode ser americano, pode ser brasileiro, pode ser venezuelano, pode ser japonês, pode estar na Ilha de Páscoa, pode estar na África. Jesus quer salvar todo mundo. E o nosso Jesus é tão lindo, irmão, que na igreja e na presença de Jesus é o único lugar que todos valem a mesma coisa. Aqui o médico não vale mais do que o desempregado, o doutor não vale mais que o mendigo, a rica não vale mais que a prostituta, porque todos nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Quem acredita que vale a mesma coisa, dá um glória a Deus. O sangue de Jesus comprou a nossa vida. E neste altar do holocausto é que era perdoado os pecados involuntários. Repita comigo: pecados involuntários. Agora olha que coisa linda, igreja. A tenda do tabernáculo era armada, retangular. Atrás da tenda ficavam 3 tribos, do lado direito 3 tribos, do lado esquerdo 3 tribos. Na frente da porta, a tenda da congregação de Moisés, e mais 3 tribos. Se você olhar de cima, você vai ver o formato de uma cruz, porque a tribo de Judá era a maior tribo e formava a haste da cruz do lado de trás. Mas olha o que acontecia: era neste altar que o pecado era perdoado, o pecado involuntário. Então se trazia um animal para sacrificar, para que o pecado fosse perdoado. Me dá licença, pastor, com todo carinho, eu sou pastor de igreja, então fica aqui do meu ladinho. Digamos que o Josias, não é Sérgio, é só uma personagem, o Josias pecou, e ele mora lá atrás do tabernáculo, na tenda, lá de uma tribo de trás, tribo de Judá. Para ele chegar na porta do tabernáculo, ele tinha que passar pelas 3 tribos de trás, pelas 3 tribos do lado e pelas 3 tribos que estão na frente, para chegar na porta do tabernáculo com o animal, para entregar na mão do sacerdote, para o sacerdote sacrificar. Então Josias pecou. Aí Josias está lá atrás: vem cá, querido, vem cá. E aí ele vai até o aprisco das ovelhas e diz assim: pastor, me dá uma ovelha aí, uma ovelha sem mancha, sem defeito. O pastor sabia, Josias pecou, e ele vai lá e pega a melhor ovelha do rebanho e entrega na mão do Josias. Aí vem o Josias com a ovelhinha na mão, e ele passa na primeira tribo, e está todo mundo em silêncio. Quando ele passa, irmão, as irmãs já pegam os pandeiros e começam a tocar, e a festa começa. Por quê? Porque eles diziam assim: Josias pecou, mas já está com a ovelha na mão, já está indo para o sacrifício, já vai voltar perdoado. E cada tribo que ele passava era festa, festa, festa. Pecou,
pecou, mas vai voltar, pecou, mas vai voltar, pecou, mas vai ser perdoado. E quando ele chegava na porta, as 3 tribos que não viam, não se importavam, porque o barulho de festa era tão grande, que elas sabiam, alguém pecou, mas já vai ser perdoado. E sabe por que eu louvo a Deus nesse tempo? Porque hoje é diferente, irmão. Se Josias pecar, as tribos não se alegram mais, elas dizem assim: eu sabia que ia cair, eu sabia que ia pecar, pela cara dele eu já sabia. Mas nesta noite, pastor Valdir, a partir do culto da vitória, se alguém pecar e entrar na porta, vai ter festa, 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 porque a festa no céu, quando o pecador se arrepende. Por que não há festa na igreja? Há também. Cutuca o teu irmão e diz para ele: vai ter festa hoje. Que coisa linda. A Bíblia diz: Josias chegou na porta, entregou o sacrifício, colocava a mão na cabeça do animal, passava para o sacerdote pegava o bichinho, matava ele. E a partir daquele momento em que o sacrifício está na mão do sacerdote, não pertence mais a Josias. O sacrifício agora pertence a Deus. E sacrifício bom, pastor Valdir, é sacrifício morto. E aí Paulo fala para Romanos capítulo 2: rogo-vos pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas o problema é que a gente vem até a igreja e não se entrega. A gente vem para o culto da vitória, mas a gente não se entrega. A gente quer receber e não quer se entregar. Quer a cura, mas não quer se entregar. Quer a bênção, mas não quer ser o sacrifício. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão: para o sacrifício ser aceito, tem que morrer. Sabe por que tem tanta gente que não tem vitória? Porque está vivo demais. Está vivo, tudo reclama, tudo murmura, tudo questiona. O horário passou, o som não está bom, o hino não está bom, o culto não está bom. Para que cantar e não dá? Deixa eu dizer uma coisa para você: nessa noite Deus te trouxe aqui para você morrer, porque sacrifício bom é sacrifício morto. Você já foi no velório? Já viu morto reclamar do clima? Morto não reclama se está chovendo, se está frio, se está calor. Não reclama do horário, não reclama de quem vem, de quem não vem. Não questiona, não murmura. Bota o morto ali, ele fica. Bota lá, ele fica. Bota aqui, ele vai. O problema, irmão, é que a gente não quer morrer. A gente quer servir Jesus, mas quer ficar vivo. A gente quer servir Jesus, mas ter as nossas vontades não. Deixa eu dar um recado para você aqui esta noite: quer vitória? Te entrega nas mãos do sacerdote e morre logo. Morre. Morra, deixa eu dizer, e é espiritualmente, não estou falando fisicamente. Morre para este mundo, nasce para Deus. Olha o que Paulo diz: já estou morto, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, já não faço mais a minha vontade. Se eu tenho, eu estou feliz. Se eu não tenho, eu estou feliz. Se eu como, eu estou feliz. Se eu não como, eu adoro. Se eu tenho, eu glorifico. Se eu não tenho, eu vou para a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: que a vitória esse ano morre. Deixa eu pregar. Quer ganhar a família, mas está vivo. Chega da igreja falando mal do culto, falando mal da igreja, falando mal dos obreiros. A família olha e diz: nessa igreja eu não vou. Mas experimenta a partir de hoje, 2026, chega em casa morto. A pessoa vai olhar e vai dizer: o que aconteceu? Não está reclamando, não está murmurando. O que mudou? Morreu.
Quer o segredo? Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só. Mas se morrer dá muito fruto. Você precisa morrer. Precisa morrer. Parar com esse negócio. Não me deram oportunidade, vou sair da igreja. Não me chamaram, não venho mais. Se não sou lá no departamento, eu saio. Só acontece quando eu venho. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Não. Não é por minha causa, nem por tua causa. Porque a obra é dele. Tudo aqui é dele. A glória aqui é dele. A honra aqui é dele. Então começa a morrer para o teu eu e viver para Deus. Quem quer morrer diz amém. Meu Deus, esse pastor disse que não mordia, vem lá do Rio Grande do Sul mandar eu morrer. Não, é morrer o eu, é morte do eu. E mais uma coisa, irmão, entregava o sacrifício era de quem? Do sacerdote. O sacerdote fazia com o sacrifício o que ele queria. O problema é que a gente se entrega para o sacerdote, quer fazer o que a gente quer. Até para fazer propósito a gente que decide. Eu não sei, irmão, eu sou antigo nesse negócio de Assembleia de Deus. A gente não dava um passo sem orar. A gente não vendia um carro sem orar. Não vendia uma propriedade, não comprava nada. Agora compra, se arrebenta e depois vem para o pastor, ora por mim. Mas não quer fazer a vontade de Deus. E quando você se entrega para o sacerdote, entenda uma coisa, não é mais você que manda, quem manda é Ele. É Ele que manda, é Ele que faz, é Ele que abre, é Ele que fecha, é Ele que abate, é Ele que levanta, Ele dá vitória. E deixa eu dizer, se você está passando por esse processo agora, é porque você vai vencer, porque você está nas mãos do sumo sacerdote que nunca perdeu batalha. E deixa eu parafrasear, tu acha que se fosse para você perder, Deus tinha tirado você lá do mundo, das drogas, da prostituição, e trazido você para a igreja para perder? Não, Deus deixava você lá fora, Deus te trouxe para cá, para você ser mais que vencedor em Cristo Jesus. E aí o sacerdote matava. Levanta a mão direita e diz comigo: Deus, faça o que quiser da minha vida. Sai do controle. Sai da direção da tua vida. Entrega a direção para Jesus nesse culto da vitória. Você está passando os teus anos, você não está aproveitando a sua vida. Você está com crise de ansiedade, hipertensão, problema cardíaco. Porque, irmão, eu fiz 3 horas e meia de estrada, irmão. Um trânsito intenso, eu estava nervoso naquele trânsito. Mas a minha esposa estava do lado tranquila. Por quê? Porque enquanto eu estava cuidando de tudo, ela estava apreciando a paisagem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Entrega o teu controle da tua vida nas mãos de Jesus e aprecia a paisagem. Aprecia os teus filhos enquanto você tem. Aprecia o teu ministério que Deus te deu. Aprecia a tua família. Daqui uns dias a morte vem e você diz: não vi nada e passou. Não. Hoje Deus está dizendo: morra e entrega o controle nas minhas mãos. Quem aceita diz amém. Agora olha só, esse fogo não pode ser fogo estranho, o tempo não dá. Levítico 9:24 é Deus que acende o fogo. E a assembleano sabe que é fogo estranho, não precisa falar. E quando aquele fogo era aceso, não podia apagar, irmão. E tinha 2 sacrifícios, ao amanhecer e à tarde, o sacrifício da manhã e da tarde. Então a ordem para o sacerdote era acordar cedo, antes de todo mundo, ir até o altar, tirar a cinza, colocar a lenha. Quando a nação acordava, o fogo estava aceso. Ele chegava antes que todo mundo, tirava a cinza, colocava a lenha e o altar acendia. Por quê? Porque a cinza na Bíblia é o pecado, irmão. Para ter fogo no altar tem que limpar. Todo dia vai lá e tira a cinza. Depois que tu limpa, tu bota lenha. Lenha na Bíblia é oração. Sem lenha o fogo apaga. Então primeiro tu limpa e depois tu põe a lenha. E aí o fogo acende. É por isso que os crentes da Assembleia de Deus oravam de madrugada. Eu me lembro, acordava de manhã 3 horas, orava. Quando o dia amanhecia já tinha fogo, irmão. Já tinha glória. Já estava todo mundo feliz. As crianças arrumadas, o marido abençoado, a esposa alegre. Mas hoje não. Dorme. Não ora. Quando acorda todo mundo de cara feia, carrancudo, ninguém
pode nem conversar, é filho saindo pela porta sem tomar café, é esposo atribulado. Mas a partir de hoje, irmã, acorda cedo, tira a cinza, bota lenha. Quando amanhecer o dia e o diabo for bater na porta e dizer: eu vou acabar com o café, tu vai abrir a porta, ele vai dizer: endereço errado, porque o fogo está ardendo no altar, o fogo está ardendo nesse altar, o fogo está ardendo nesse altar. Tem que colocar lenha e tem que tirar cinza. E olha que coisa tremenda, eu encerro, irmão. Tudo no tabernáculo podia mudar, sabia? Por exemplo, a nuvem descia, tabernáculo era montado, a nuvem subia, tirava pilar, tirava cortina, recolhia os móveis, altar do incenso, arca da aliança no ombro, e eles, não podemos deixar o fogo apagar. Vamos mudar o tabernáculo de lugar, mas o fogo não pode apagar, cuida isso aí. Tudo pode mudar, mas o fogo tem que continuar aceso. Oh meu Deus, eu encerro a mensagem agora, não dá tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que Deus mandou te dizer, quer ter um ano de vitória, irmão? Tudo na tua vida pode mudar de carro, pode mudar de casa, pode mudar de emprego, pode mudar de bairro, pode mudar o status de solteiro para casado, pode entrar na universidade, pode estudar. A única coisa que não pode mudar na tua vida é que o fogo não pode apagar. Tudo pode mudar, mas o fogo precisa continuar queimando no teu altar. Cutuca o teu irmão e diz: o fogo não pode apagar. Pode mudar, mas o fogo não pode apagar. Quer vitória? Não deixa esse fogo apagar. Deixa eu dizer uma coisa: morreu o Moisés, entrou Josué, mas o fogo estava aceso. Morreu Arão, entrou o substituto, mas o fogo está aceso. Pode mudar o pastor, pode mudar a diretoria, pode mudar o líder do departamento, mas a chama tem que continuar queimando. O fogo tem que arder, tem que arder, tem que arder. Quem acredita que o fogo não pode apagar? E eu te provo em 2 minutos isso. Olha que coisa linda, pastor. Daniel foi para a Babilônia jovenzinho. Chegou na Babilônia, passou vários impérios, agora está velho, cumpre-se os 70 anos. Daniel está na Babilônia. Mas antes disso, Belsazar faz uma festa, e durante a festa, ele manda pegar os vasos do templo, para tomar vinho nos vasos. Foi brincar com os vasos de Deus, a casa caiu, irmão. Ai pastor, que gíria, não. Lê o livro de Jó, a Bíblia diz que o vento bateu nos 4 cantos da casa e a casa caiu. Não é gíria, não. Olha para cá, foi tomar vinho nas taças de Deus, brincar com os vasos de Deus. Quando ele está lá, se divertindo com os vasos, uma mão entra na parede e começa a escrever no reboco, irmão. Não foi na tinta, foi no reboco. Cravou o reboco, escreveu Menem, Menem, Tekel, Parsim. E o rei olhou para aquilo, ninguém adivinhava, ninguém sabia. E a Bíblia diz que os joelhos dele batia de pavor, de medo, e ninguém conseguia ler o decreto. De repente entra a avó ou a mãe, conforme a tradução, escolha, isso não vai mudar a mensagem. Ela entra e diz: o que está acontecendo, meu neto? Olha, uma mão misteriosa entrou e escreveu na parede, ninguém sabe. Ela olha para ele e diz: tem um homem no teu reino. Eita! Tem um homem no teu reino que o teu avô trouxe de Judá, com os cativos que veio lá de Judá para a Babilônia, e ele revela sonho, ele tem revelação, ele descobre qualquer segredo. E aí Belsazar diz: está no reino, tá, manda trazer ele. Vai lá e chama Daniel. Aí vem Daniel e entra na sala, irmão. Uns 80 anos, 70 e poucos anos. Imagina o cabelo branco que nem o meu, dor no ciático, dor nas juntas, caminhando devagar, esse cabelinho branco. Sabe qual é a pergunta de Belsazar para ele? Não perguntou: tu é o Daniel? Não, ele pergunta: és tu aquele Daniel? Eita! És tu
aquele Daniel que o meu pai trouxe de Judá, ele diz: estou velhinho, cabelo tá branco, dor no ciático, dor na articulação, mas eu sou o mesmo Daniel, que veio para cá 70 anos atrás, passou império, eu não mudei, passou reino, eu não mudei, passou liderança, eu não mudei, fui para liderança e não mudei, eu sou o mesmo, porque o fogo ainda está aceso, a tocha ainda está acesa. Quer vitória, irmão? Pode mudar tudo na tua vida, mas não deixa a chama se apagar. Talvez você orava e não ora mais, jejuava e não jejua mais, lia a Bíblia e não lia mais. Graças a Deus você está no culto da vitória, porque hoje o Espírito Santo está tirando a cinza, colocando a lenha, e tu vai voltar a ser cheio, 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 cheio. Quem acredita no fogo de Deus, fica de pé comigo para adorar a Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Irmão, eu casei na sexta com ela. No sábado eu estava em Paranaguá pregando um congresso. Nunca mais saí do altar. Mas eu tenho 6 filhos, tu está só no começo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo muda. Pastor Valdir, eu venho nos Gideões há 30 anos. Não foi um nem dois que disseram assim: eu vou levar você para pregar lá na igreja, eu vou levar você não sei o quê. E um dia, um dos secretários foi me buscar para uma campanha em Criciúma e disse assim: eu vou botar você nos Gideões. Eu disse para ele: não é meu sonho. Ele me deixou na igreja e não voltou. Por que não é o meu sonho, irmão? Porque eu nasci no fogo. E eu sei que quando tem o tempo de Deus, é o tempo de Deus. E se não for o tempo de Deus, porque eu estou morto, irmão. Morto não sente nada. E desde a minha conversão, irmão, esse fogo arde aqui que nem uma chama. E atravessou gerações. A minha filha mais nova é tecladista na igreja. Todos os meus filhos estão lá. Porque tudo mudou, irmão. Até a igreja que eu conhecia há mais de 30 anos mudou. Mas Deus me diz: tem gente que a chama não apaga. A chama não apaga. E pensa na decepção. Digamos que o pastor Valdir me chama para pregar um outro culto da vitória. Quando eu vier aqui, você está esperando esse Becker. Aí chega um Becker cheio de oratória, prosopopeia, cheio de... Aí diz assim: mas o que aconteceu com aquele vaso? Nós estava esperando aquele lá. Porque os teus filhos, crente, querem ver você com a chama acesa até o dia da sua morte. E isso é que vai garantir a vitória na sua vida. E eu preciso fazer um convite rápido. Eu queria orar por todos. Porque mesmo que a sua chama esteja acesa, o Espírito quer soprar e fazer uma grande fogueira da sua vida. E se você está com a chama apagada, dá até vergonha de vir, né? Então deixa eu fazer um convite. Vem para frente, igreja, vem. Tem alguém para cantar um hino? Canta aí, filha. Vem para frente aqui, igreja, vem. Me ajuda, quem está aceso, quem está apagado. Vem todo mundo aqui na frente aqui. Por que isso, pastor? Porque mesa não é lugar de revelar pecado e ninguém quer te expor. Talvez você chegou hoje nesse culto da vitória só a cinza. Mas Deus vai soprar essa cinza, vai reacender esse fogo. E quando terminar o ano de 2026, tu vai estar na virada de joelho, dizendo: a chama ainda continua acesa no altar. Enquanto o povo vem, pode louvar, meu filho. Deixa Deus te usar, vem devagarinho. Vem. Os obreiros vão me ajudar. Glória a Deus, aleluia. Vão me ajudar, vão me ajudar. Aleluia. Isso. Vem com fé. Diga para ele: eu quero essa chama acesa o ano todo, Jesus. Oh, Deus.
Os obreiros estarão orando. Filho, eu já te vi. Você que não fala em língua há muito Sei tempo. como está. Você que não é renovado no espírito de liberdade. Eu não mudo. O que eu falei acontecerá. A chama arderá. E porque entristece, oh, aleluia, o teu coração. Se a vitória é certa, passa o vento e a chuva, mas chega o verão. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi. Eu não mudo. Aleluia. Eu não mudo. Eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não mudo. Eu não mudo. Por que choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Quantas vezes tua alma quer desesperar, dizendo o tempo da minha vitória nunca virá. Isso, deixa Deus te renovar. Que passa, sai dessa caverna, profeta. Deus está soprando a cinza. Tentando vencer. Olha o fogo de Deus queimando nesse altar. Receba, 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 receba. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, eu lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, o mar abrir, eu não mudo. Olha o fogo aí, ó. Aleluia. Deixa Deus te usar. Eu não mudo. Receba em nome de Jesus agora. Solte essa língua, seja cheio, aleluia, seja renovado, seja curado, seja batizado. Deus não muda e você não vai mudar. Receba, eu não mudo. Receba, receba, receba. Eu não mudo. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Oh, glória a Deus. Aquele que não muda está neste lugar. Receba. Aquele que não muda está te visitando nesse momento. É chegado o momento. Escute, vou te responder. Todo este silêncio do tempo da prova vai resplandecer. Marque a hora e os minutos também. Meu relógio não para e na hora marcada a vitória vem. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, eu lá desci. Quando José foi vendido, eu encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Aleluia. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi, eu não mudo.
porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo, aleluia. Eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não mudo. Eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá com meu nome. É santo, sempre será. Pai, nós estamos na tua presença. Eu quero te pedir neste momento, nesta oração final, que o Senhor venha soprar a cinza, colocar a lenha e acender essa chama no coração de cada crente. Porque a enfermidade não respeita um diploma na parede. Porque os problemas não respeitam o anel de teologia, se bem que tudo isso é bom. Porque Satanás não respeita uma voz afinada ou uma boa oratória. O que o inferno respeita é um crente cheio do Espírito Santo. E nesta noite, meu Deus, eu sei que tem pessoas aqui que estavam sofrendo, meu Deus. Já tinha cinza no altar, a chama já estava apagando, mas vão sair daqui fortalecidos na unção do teu Espírito Santo, para caminhar, meu Deus, diante da tua presença, fortalecidos pelo fogo do teu Espírito Santo. E que nesta noite, meu Deus, o Senhor possa levar desta casa crentes, homens e mulheres mortos para o mundo, mas incendiados para Deus, para incendiar uma geração que está se apagando, para incendiar uma geração, meu Deus, que não conhece mais a unção e o poder do teu Espírito Santo. E se a igreja acredita e aceita em nome de Jesus, levanta a mão e diga amém. Abrace a sua família aí e diga para esta pessoa: mortos, mas incendiados. Que este fogo nunca se apague. Ore por nossa vida, ore por nossa família, e Deus abençoe a todos em nome de Jesus.